Fala galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Pessoal, não sei se alguém de vocês sabe, mas ultimamente eu tenho estudado, né, me aventurado na parte de programação e chegou um ponto em que eu queria fazer alguns testes usando VPS. Né? Para quem não sabe, o VPS ele é um servidor privado, digamos assim, virtual. É um servidor que a gente aluga, ele é em nuvem. A gente não precisa ter um servidor local rodando com uma infraestrutura e tal. Muitas empresas utilizam-se das VPS, né, das infraestruturas em nuvem, para poder, de certa forma, economizar com a infraestrutura física. Né? Então a gente tem algumas vantagens, como questão de disponibilidade, a gente não precisa, entre aspas, se preocupar tanto assim. Escalabilidade é tranquilo de resolver, caso assim você começou um projeto relativamente pequeno e agora seu projeto está crescendo, você precisa melhorar a sua infraestrutura. É mais fácil quando você trabalha com VPS, né? E uma coisa que há muito tempo eu fiquei pensando e se eu quisesse ter acesso a uma máquina dessas, um VPS, uma instância de um VPS, para eu poder fazer meus testes? Bom, eu particularmente desconheço uma solução gratuita, um VPS gratuito. O que eu conheço, por exemplo, são serviços como o próprio Google Chrome, o próprio Google Cloud Platform. Ele tem essa opção, né, de trabalhar com instâncias de VMs aqui. Para quem começou, né, para quem criou uma conta recentemente ou ativou a parte essa parte de acesso aqui, ganha um, um valor, né, de créditos para avaliação gratuitamente. São $300. Com a cotação atual, na época que eu fiz a minha, deu um pouco mais de 1.400, quase R$ 1.500. E esses créditos eles são válidos por um ano. A partir disso, pelo que eu entendi, né, a gente tem que usar uma conta mais completa para acessar todos os recursos. Mas a gente tem, eu acho, também a opção de ir pagando de acordo com o uso. Mas, enfim, de qualquer forma, tem que ser pago. Uma outra forma também muito comum, além do Google Cloud Platform, existe também o Amazon Web Services, que eu já ouvi falar que dá para utilizar também instâncias de máquina virtual como VPS em nuvem. Existe a DigitalOcean, que é bem famosa também. A gente pode utilizar droplets, né, que nada mais são do que instâncias de servidor com máquina virtual. No momento desse vídeo, começa em $5 ao mês, a configuração mais simples, com 1 GB de memória, uma CPU virtual, transferência de 1 TB de dados e 25 GB de espaço em SSD. Mas também, mais uma vez, estamos falando de uma solução paga. Então me ocorreu o seguinte, e se eu configurasse meu próprio VPS, né, minha própria máquina virtual, para usar como um VPS, para poder fazer meus testes? E eis que me veio uma luz de fazer uma tentativa aqui. Né? Então eu vim aqui no site da Ubuntu para baixar o Ubuntu Server. No momento, a gente tem disponível aqui a versão 20.04. E existe, na verdade, uma solução chamada Multipass que permite que a gente crie instâncias do Ubuntu Server no Linux, Mac ou Windows. Só que essa solução aqui, ela funciona, pelo menos no Windows, ela funciona bem para quando a gente tem o Windows 10 Pro ou Enterprise. Por quê? Porque ela faz uso do Hyper-V. Para usuários do Windows 10 Home,
a gente fica limitado ao uso com o VirtualBox. Isso não seria um problema, só que com a questão do VirtualBox, a gente fica meio que restrito, no momento, ao uso dessa ferramenta com um IP interno. A gente não conseguiria, digamos assim, eu pelo menos não achei uma forma de fazer isso do meu Windows, né, do meu host, acessar o meu guest por um endereço de IP. Ele fica com uma rede interna local em que pelo meu guest, né, pelo Linux, eu consigo acessar o Windows, mas eu não consegui descobrir uma forma simples de fazer o contrário. Fiz algumas pesquisas, o pessoal falou que isso ainda é algo que está sendo trabalhado, mas ela é limitada somente aos casos que a gente usa com o VirtualBox. Então, para os usuários, né, do Windows 10 Pro e Enterprise que podem fazer uso do sistema com o Hyper-V, não teria essa dificuldade. Então, o que foi que eu fiz? Eu baixei a imagem dele e vou utilizar essa imagem, na verdade, perdão. Eu fiz o download dela aqui e o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma máquina virtual, que inclusive ele está até rodando aqui. Deixa eu pará-lo. E eu achei muito bacana o resultado, eu vou mostrar para vocês como que faz agora. Então, o primeiro passo, fazer o download da imagem. Então a gente vai vir no VirtualBox, não sei se, eu creio que funcionaria também com o VMware ou outra solução de virtualização. Eu vou fazer com o VirtualBox porque é o que eu estou acostumado a fazer. Então eu vou criar aqui, por exemplo, o nome Ubuntu VM. Vou deixar salvo na pasta padrão aqui mesmo. Como é um servidor, a gente não precisa de uma configuração muito robusta. Eu vou deixar aqui 2 GB de RAM, padrão. Criar o disco rígido novo. Próximo. Eu gosto de deixar dinamicamente alocado, porque aí ele vai preenchendo, ele vai ocupando esse espaço à medida que for sendo necessário, ao invés de simplesmente ocupar 10 GB do meu HD real. Posso deixar aqui 10 GB, posso aumentar um pouco mais para 20, que seja. Criar. E aí o que eu vou fazer? Antes de inicializar a máquina virtual, eu vou precisar vir aqui em configurações. Se vocês quiserem, vocês podem alterar aqui o número de cores do processador. Vou deixar 2, mas poderia deixar com 1 também. E aqui em armazenamento é importante a gente carregar a imagem que a gente acabou de fazer o download, o ISO dela, porque é essa imagem que a gente vai utilizar para fazer a instalação. Então, eu vou executar aqui. Como é o Ubuntu Server, então a gente não vai ter uma interface gráfica, vai ser toda por linha de comando. Não sei se existe a opção de fazer a instalação da interface. Admito que eu não sou um usuário assíduo de Linux, eu sou meio usuário de Windows, mas assim, eu entendo pelo menos o mínimo ali para poder fazer algumas coisas. Então, tá aqui, fez o boot pelo disco de instalação. Ele leva um tempinho para carregar algumas coisas. Ubuntu Server, pronto. E aí aqui a gente vai escolher primeiro passo, né? A idioma da instalação. Como não tem português, eu vou deixar em inglês mesmo. Mas vocês podem escolher o idioma que vocês quiserem. Sei lá, vai que alguém fala alemão, né? Aqui ele diz que nesse momento existe uma versão mais atual do instalador, que eu achei curioso, e porque eu baixei essa imagem hoje. Mas enfim, vocês podem continuar sem atualizar, eu vou mandar atualizar, fica a critério de vocês. Não é um processo muito demorado, ele atualiza até rapidinho. Ele vai fazer inclusive isso automaticamente, né? Então, assim que ele terminar, ele já está pronto para continuar.
O meu teclado, ele é em inglês, né? Mas eu estou acostumado a usar o português. Então, o teclado de vocês, né, o notebook, se já tiver com teclado brasileiro, português do Brasil, ele já deve vir selecionado português do Brasil. É porque o meu teclado fisicamente ele é padrão americano. Aqui a gente pode deixar do jeito que está a interface de internet, interface de rede, né? Ela já vem pré-configurado para alterar automaticamente. Isso aqui, de qualquer forma, a gente não vai mexer porque a gente vai trocar na configuração da máquina virtual. Então, eu vou deixar do jeito que está. Não utilizo o proxy, então vou deixar do jeito que está. Isso aqui também do jeito que está. Quero utilizar o disco inteiro, no caso o disco virtual. Não se preocupem, ele não vai deletar o HD de vocês. Aqui é a parte de configuração de armazenamento. Não vou mexer também, vou deixar do jeito que está. Continuar. Aqui a gente vai configurar o nosso nome. No meu caso aqui, Bruno Rangel, aqui é o nome do servidor. Vou colocar, por exemplo, Ubuntu Server. Vou estabelecer um nome de usuário e uma senha. Confirmei, feito. Vou pedir para ele instalar o OpenSSH, por quê? Porque aí a gente não precisa ficar acessando diretamente a máquina virtual. Vocês já vão ver como que isso é feito. Então vou só pedir para ele instalar, não vou importar nenhuma chave. Feito. Aqui ele tem alguns pacotes que a gente pode deixar selecionado e ele vai pré-instalar alguns componentes necessários referentes a esses pacotes. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Docker, né, a gente tem parte de PowerShell, para quem vai trabalhar com Amazon Web Service, Google Cloud, enfim, eu vou deixar sem nada aqui. E aí ele vai começar a instalação. Esse passo ele demora alguns minutinhos, então eu vou cortar o vídeo e volto assim que ele terminar. Terminou aqui, então ele agora, na verdade o último passo foi download e instalação de alguns arquivos de segurança. Recomendo que vocês não pulem isso. E quando tiver totalmente terminado, ele me dá essa opção aqui de reboot. Então, eu vou reiniciar a máquina virtual. Ele pede para a gente remover a mídia de instalação no VMware. Isso já é feito automaticamente. Se a gente ver aqui dispositivos, discos óticos, a gente já vê que ele não está mais selecionado. Eita! Então eu posso vir aqui dentro, né? Clico aqui dentro da parte escura, só dou um Enter, que aí ele vai entender que não tem mais disco inserido. Vai reiniciar, vai fazer algumas configurações, aquele processo todo de inicialização bacana do Linux, que normalmente a gente não vê quando a gente usa o Ubuntu normal. E, como eu comentei com vocês, ele não tem interface gráfica. Vai ser tudo por linha de código. Então, quando ele chegar, né, no ponto que ele está pronto para inicialização, tudo vai ser feito por linha de comando mesmo. Cloud Init Target. Quando chegar nesse ponto aqui, Reached Target, Cloud Init Target, é só a gente dar um Enter e ele fica pronto para a gente fazer o login. Então aqui a gente tem o Ubuntu Server, que é o nome que a gente deu para o nosso servidor. O login vai ser o nosso usuário e a senha que a gente configurou agora há pouco. E pronto. Aqui ele já traz algumas informações para a gente, porcentagem de uso do HD, uso de memória, número de processos, parará, parará. E reparem que aqui ele tem um endereço de IP. Se a gente der um ifconfig aqui, ele nem tem isso instalado. A gente está ali, ó, IPv4 address 10.0.2.15. O que a gente vai fazer? Vou dar aqui um sudo power off
Vou mandar ele desligar. Vou vir aqui na configuração da minha máquina virtual. Selecioná-la aqui, configurações. Na parte de rede, eu vou alterar aqui de NAT para modo Bridge. Vou deixar a própria placa de rede sem fio. Ok. E vou inicializar novamente aqui a minha máquina virtual. O que ele está fazendo agora? Com isso, ele está utilizando a minha placa de rede física para compartilhar um endereço de IP da minha rede interna, na rede sem fio aqui da minha casa. Então, quando ele inicializar, ele não vai mais entrar como 10.0.2.15. Ele já vai entrar com um endereço de IP, digamos assim, mais familiar para a gente. Então, novamente. Ó. Agora ele entrou com 192.168.1.104. Isso é bacana porque, se eu vier aqui fora no meu Windows, reparem que o meu endereço de IP 192.168.1.106, esse é o endereço de IP do meu laptop, e o endereço do meu servidor é 192.168.1.104. Se eu vier aqui e der um ping para aquele endereço, eu tenho ali a minha resposta. De forma análoga, se eu vier aqui no meu servidor e pingar o meu Windows, que é o 106, eu tenho também ali a minha resposta. Então, isso significa que um sistema está conversando com o outro. Vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou rapidamente fazer a instalação aqui do Apache. Então, sudo apt, um update primeiro. Pronto. Sudo apt instala Apache 2. A minha intenção com esse VPS é justamente fazer testes também com a parte de front-end. Por isso que eu estou instalando o Apache. Ah, Bruno, mas por que você não usou o Champ ou o Lamp? Porque eles vêm com PHP e eu não estou interessado na parte do PHP propriamente dito. Beleza, então instalamos aqui a parte do Apache. Vamos ver como está o nosso firewall. O FW App List. Ele agora já me traz ali a opção do Apache, Apache Full. Para a gente usar essa configuração, a gente pode fazer sudo fw allow in Apache Full. E aí ele vai liberar as portas 80443. A gente vem aqui fazer sudo fw app info Apache Full. Ele trabalha, ele vai liberar acesso pelas portas 80 e 443. Eu vou liberar também a parte de OpenSSH. A parte do OpenSSH é para a gente poder fazer acesso. A gente pode fazer acesso à máquina virtual direto do próprio Windows. A gente não precisa ficar vindo aqui na instância da Virtual Machine para poder fazer. Então eu vou fazer esse mesmo comando aqui, allow in OpenSSH, que ele vai disponibilizar também ali a minha porta 22. Beleza. Deixa eu ver se vai estar funcionando. Se a gente vier aqui agora, 192.168.1.104. Pronto. Então, de dentro do meu próprio Windows, eu já estou conseguindo acessar o meu servidor. Eu posso instalar qualquer coisa aqui. Eu posso trabalhar com Docker, posso trabalhar com aplicação em Node, se eu quiser utilizar uma aplicação em Node, posso instalar banco de dados, enfim. O bacana do VPS é justamente a versatilidade dele.
E eu achei uma solução muito bacana para a gente poder fazer testes e sem necessariamente ter que alugar um servidor ou ficar recorrendo a períodos de teste gratuito. Antes de eu fechar o vídeo, deixa eu só mostrar a vocês como que a gente faria o acesso pelo Windows. Então, abrindo aqui o CMD, é só dar um SSH, o nome do usuário, @92.168.1.104, que é o endereço do servidor. Ele vai dar esse aviso, né? A questão da autenticidade do host não pode ser confirmada, e isso porque a gente não mexeu com a chave SSH. Como isso está rodando interno, local, na minha própria máquina, eu não me preocupei muito com isso. Mas repare que ele já pede aqui minha senha e pronto, já acessei o servidor por SSH. Isso daria certo também com o PUT. E esse comportamento é exatamente o comportamento que a gente teria ao alugar, né, a fazer a assinatura aí de um VPS em nuvem. A gente tem o endereço de IP da instância, é um endereço de IP fixo, e a gente faria o acesso através desse IP pela porta 22, utilizando o SSH. Tranquilo? Só mais uma dica. Teoricamente, toda vez que vocês quiserem utilizar o servidor, vocês teriam que vir aqui no VirtualBox, inicializar a máquina virtual, aí ele vai abrir aquela janela, aquela coisa toda. Mas, se vocês tiverem interesse, vocês podem utilizar um .bat, né? Toda vez que eu abro o meu CMD, essa é a pasta padrão. Existe uma forma de a gente inicializar aquela máquina virtual com o que ele chama de configuração headless. O que significa isso? Né? Ele vai abrir a instância da máquina virtual por baixo dos panos. E aí a gente pode fazer o acesso direto pelo SSH. Se a gente der uma olhada aqui no meu Explorer, eu criei aqui esses 3.bats, que é esses três camaradas aqui. O Start Server, ele vai ter esse comando. No caso, vocês vão substituir o nome exatamente pelo nome que vocês utilizaram aqui dentro. No caso, a minha máquina que eu fiz inicialmente chama-se Linux Ubuntu Server. A que a gente criou agora o Ubuntu VM, então a gente utilizaria aqui o Ubuntu VM. E qual é o bacana desse ponto .bat? Na hora que eu abro o CMD, eu posso simplesmente chamar aqui o start server.bat e ele vai fazer aqui a inicialização da minha máquina virtual por debaixo dos panos. Reparem que não abriu nenhuma janela nem nada. E de forma análoga, né, assim como eu criei um arquivinho para poder inicializar o servidor, eu criei um também para encerrar, embora eu não recomende utilizar esse aqui. Por quê? Porque ele meio que força o desligamento da máquina virtual. É como se a gente fosse lá no computador e tirasse ele da tomada. Eu recomendo fazer o power off direto de dentro do servidor. Eu já vou mostrar como. E criei também aqui uma rotinazinha para eu fazer a conexão, só para não precisar ficar digitando isso aqui. O que eu faço? Eu só chamo aqui, ó, connect server.bat, ele já vai fazer a execução daquele comando. Eu só preciso colocar a senha e pronto, já estou dentro do meu servidor. Como que a gente faz para fazer o desligamento, né? Para a gente fazer o desligamento, é só a gente fazer sudo power off. Bota a senha e ele vai desligar o servidor. Isso aqui seria o jeito, entre aspas, mais correto, porque a gente vai fazer o servidor executar todas as rotinas de encerramento dele. É como se a gente viesse aqui no Windows e mandasse ele desligar. Beleza? Bom, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o like caso tenham.
Se vocês quiserem também, pressione aqui o sininho e se inscrevam. Eu não posto muito vídeo, né, mas às vezes eu acho umas coisas bacanas e gosto de trazer para quem às vezes está numa batalha similar à minha, procurando algumas coisas bacanas para implementar, para facilitar a vida. E é isso. Então, muito obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço, até a próxima e valeu!